Queridas alunas, queridos alunos do Colégio Pense, nesse momento de crise de relacionamento pessoal, no qual nós estamos determinados a viver em isolamento social até que passe essa pandemia, nós precisamos trabalhar com vocês através da via virtual. E utilizando essa tecnologia, nós vamos trabalhar, nós vamos analisar, nós vamos explicar para vocês a Revolução Industrial. Compreendemos que até o final do século XV, a economia da Inglaterra era uma economia igual à economia de todos os outros países da Europa. Ou seja, era a economia que havia sido herdada do processo de feudalização que ocorreu no continente após a desintegração do Império Romano. E a economia feudal, ela era uma economia de base agrária, de baixo nível de evolução tecnológica, e esse baixo nível de evolução tecnológica ele determinava limites à capacidade de produção da economia da Europa. Então, diante da quase impossibilidade de produção de excedente, o comércio declinou, caiu para segundo plano, a economia era uma economia predominantemente agrícola, baseada na exploração da terra e voltada especificamente para a produção de subsistência para a população da época. Todavia, exatamente nesse período que vai do século XV até a primeira metade do século XVIII, se desenvolveram as condições que favoreceram a ocorrência da industrialização da Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Essas condições elas estão relacionadas aqui, lembrando a vocês que nós já analisamos todas elas no devido tempo. Mas vamos fazer uma retrospectiva dos melhores momentos. A política de cercamento dos campos, ela expulsou camponeses da terra, forçando-os a migrar para a cidade, onde eles se constituíram em mão de obra barata e disponível, o que favoreceu a evolução do setor manufatureiro. Por quê? Com a maior produção de matéria-prima, no caso específico a lã, no meio rural, em função da política de cercamento dos campos, e a disponibilidade de mão de obra, o setor manufatureiro da Inglaterra desenvolveu a divisão do trabalho e a especialização da mão de obra, aumentando a sua capacidade de produção e precisando conquistar mercados. Nessa busca de mercados, a Inglaterra realizou a sua expansão marítima, se sobrepondo a Portugal e a Espanha, que haviam sido os países pioneiros da expansão marítima. Ao fazer expansão marítima, a Inglaterra passa a ter o domínio do mercado mundial e a desenvolver nele a acumulação primitiva de capital. E, através de políticas específicas desenvolvidas no reinado da Rainha Elizabeth I, na segunda metade do século XVI, e no governo do Cromwell, entre 1649 e 1658, a Inglaterra constituiu a melhor marinha do mundo, que nós estamos chamando aqui de hegemonia marítima inglesa. Ao par disso, depois de terem ocorrido as revoluções chamadas de Revolução Puritana, entre 1642 e 1649, ocorreu em 1688 a 1689 o que ficou conhecido como Revolução Gloriosa, que instituiu na Inglaterra a monarquia parlamentar, esvaziando o poder da monarquia propriamente dita e transferindo esse poder para o parlamento, possibilitando uma composição de interesses entre a aristocracia tradicional inglesa e a burguesia que se encontrava em ascensão socioeconômica por causa do desenvolvimento do comércio mundial. Dessa maneira, a burguesia inglesa dominando o mercado mundial, que significava a existência de um mercado com capacidade ilimitada de consumo,
ela desenvolveu capacidade ilimitada de produção de bens. Como ela fez isso? Através da incorporação dos avanços científicos e tecnológicos ao processo produtivo. Ou melhor, através da introdução da máquina no processo produtivo. A máquina revolucionou a indústria, constituindo na Inglaterra uma economia diferenciada, uma economia com capacidade ilimitada de produção de bens. A predominância da máquina no processo produtivo vai tornar a força de trabalho humano um elemento secundário, menos importante no processo produtivo, subordinando o homem à máquina. E assim, o Charles Chaplin, já no século XX, ele vai representar no filme Tempos Modernos essa subordinação do ser humano à máquina dentro da economia industrial, que passa a ter como objetivo produzir exclusivamente para o mercado, às custas da superexploração da força de trabalho dos seres humanos colocados na linha de produção das máquinas. A partir daí, nós vamos encontrar o capitalismo inglês e de outras nações que posteriormente à Inglaterra se industrializaram em fase de expansão. Essa fase de expansão ela é chamada de expansão imperialista, quando o mercado mundial foi dominado pelos interesses dos países capitalistas industrializados e constituiu a hegemonia político-econômica da Inglaterra até a segunda metade do século XX. Neste mapa aqui, nós podemos ver o que ficou conhecido como a Partilha do Mundo, consagrada na Conferência de Berlim, que aconteceu na segunda metade do século XIX e que dividiu o mundo entre as potências industrializadas. Aqui nós temos as legendas, com as respectivas cores, indicando no mapa da África, no mapa da Ásia e na Austrália as potências industriais do mundo que dominavam essas áreas do planeta, transformando-as em fornecedoras de matérias-primas, minérios, fonte de energia, mão de obra barata, mercados consumidores e áreas de investimento de excedente de capital. Então, concluindo, nós devemos considerar que a Revolução Industrial ela é um divisor de águas. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o capitalismo em desenvolvimento. Depois da Revolução Industrial, nós temos a afirmação do capitalismo como um modo de produção dominante, criando uma sociedade de consumo de dimensão planetária e fazendo com que predomine o poder do capital sobre todos os outros interesses e motivações da sociedade terrena.